Mas quem está na linha e deu uma mãozinha boa para o futebol brasileiro, acho que restabelece um pouco de um certo equilíbrio, de um certo respeito, foi o Nestor Heinz. Foi um trabalho incessante. A gente acompanhou, inclusive eu fui entrevistar o Nestor na televisão anteontem, ele estava com pressa, e o Nestor gosta de uma lata igual a gente, normalmente e é bom de lata, e é bom de adjetivações, de sacadas e tal, e às vezes ele vai no âmago da questão, né? Mas prestou um trabalho extraordinário, porque estava na hora de dar um para-te quieto aí no Flamengo. Não sei se é exatamente isso que aconteceu, que eu estou falando, ou os homens lá de uma hora para outra viraram sensatos. Nestor Heinz, bom dia. Bom dia, Rec, amigos que estão aí no estúdio e ouvintes da Grenal, especialmente os torcedores do Grêmio nessa semana do nosso aniversário. Primeiro, tu está querendo terceirizar para mim aquele dístico que foi feito em homenagem. Microfone aberto, rec por terra. Quer passar para mim? Não, isso aí não. Tem um que me antecede, viu, Nestor? Sim. Eu sei. Armindo Antônio Ranzolin. Microfone aberto, Ranzolin por perto. Eu estou te sacaneando. Não, mas me serve. O microfone não me abandonando, eu tenho vida. Ora. O rádio é magnífico. Eu gosto mais do rádio até do que da própria televisão. Embora você seja um cara bonito, né, Nestor? Fui, agora já meio retirada, né? Agora os anos vão se evidenciando, né? O REC também é bonito, né, Nestor? Vamos fazer um... querido, Dalpisol, tudo bem? Tudo bem. Não, mas eu realmente faço sempre uma declaração de amor ao rádio. Eu atendo todas as rádios, Rádio Interior, Esmeralda de Vacaria. Quem me ligar, eu sempre atendo, porque gosto muito do rádio. A gente chega e se comunica com gente muito diferente, assim, com outro tipo de público. Eu gosto muito do rádio. Mas sobre o assunto do Grêmio, assunto que envolveu volta de público, né? É uma luta, né? Pena que isso foi acontecer só de madrugada, depois do jogo, enfim, mas de qualquer forma é uma evidência de que a gente estava no caminho certo de insistir com isso, né? Porque a tarefa do jurídico do Grêmio, dos meus colegas lá, que trabalham incessantemente em prol do Grêmio, isso não é feito sozinho, é feito com muita gente, e com gente que se dedica e competente, que são os meus colegas. Jamais isso funcionaria se não houvesse essa cooperação e esse entendimento entre nós. É bom para repor as coisas, colocar as coisas no devido lugar. Não é possível que o Flamengo continue numa escalada de fazer o que quer. Além de ter um time espetacular, um time fora do esquadro, do ponto de vista da sua qualidade técnica, né? Ainda essa prepotência, essa arrogância, né? O Flamengo não se considera habitante desse mundo dos outros times do futebol brasileiro. Então, tem que dar uma freada neles, né? Não é possível uma coisa dessas, uma regra estabelecida, e esse presidente do STJD, esse meninão aí, ele tinha todo o colegiado contra ele estava isolado na posição dele aí, nessa barbaridade que fez. Então, se repor isso sempre é um pouco compensador, embora o resultado do jogo tenha sido mais ou menos como Porto Alegre, onde a gente teve um bom primeiro tempo e depois o Grêmio foi perdendo um pouco da sua força e acabou com os 2-0, que achei um resultado justo para o que foi o jogo. Você achou pênalti, Nestor? Olha, eu não soube interpretar bem, mas prejudica a gente porque antes do pênalti o Flamengo já vinha fazendo presente muito forte na área do Grêmio, perdeu um gol cara a cara, assim, a bola passou a centímetros da bochecha do jogador, se bate, já teria sido um gol antes. Não, se foi ou não foi pênalti, de qualquer forma, o resultado, o placar foi devido ao segundo tempo, um retrato do jogo. Primeiro tempo muito bom do Grêmio, como em Porto Alegre, e o segundo tempo o Grêmio foi perdendo gás e acabamos sendo derrotados. Nestor, o que vocês colocaram na peça que vocês produziram para indagar o porquê da decisão monocrática do presidente do STJD, em se sabendo que o futebol exige pluralidade, respeito a todas as agremiações, quantificação dos atos e muito menos prepotência? Bom, os argumentos da petição principais foram o seguinte: a Copa do Brasil, falando do jogo de ontem, né?
A Copa do Brasil teve um regulamento em relação à competição, onde os clubes se reuniram todos, inclusive o Flamengo, e se decidiu o seguinte: como nas praças onde se joga futebol, algumas está liberado público e outras não, se fez um exemplo. Quando, por exemplo, um primeiro jogo for sem público, mesmo que a praça venha a ser liberada, o segundo jogo será sem público. E todos concordaram com isso, e isso é uma regra endossada pela própria CBF. Ora, o STJD, que tem que zelar pelo cumprimento das regras estabelecidas pela STJD, vai contra o próprio STJD, quer dizer, o presidente, eu nem vou falar do STJD, o presidente do STJD, isoladamente, ele se colocou contrariamente ao regulamento da competição, contra a CBF e contra 19 clubes. Quer dizer, é uma situação absurda de um jovem inexperiente, que não tem condições de estar onde está, para usar uma expressão chula, popular, mas não choca ninguém, não tem bunda para aquela cadeira, né? E aí acontecem essas barbaridades que nós acabamos assistindo. Não tem bunda para aquela cadeira, eu não tinha ouvido ainda. Ai. Eu sei porque o Moscope se coçou ali. Aquela ali não cabe em qualquer cadeira. Quando a gente exerce lugares importantes, numa rádio, em qualquer lugar, né, a gente fica se olhando, será que eu sou do tamanho disso aqui? Toda pessoa que é autocrítica, às vezes pensa assim, será que eu deveria estar aqui? Às vezes eu sou convidado para debate, mas tem tantos caras melhores do que eu que poderiam estar aqui. A gente sempre pensa isso, que é um exercício de humildade necessário. Mas é muito boa essa frase, não tem bunda para aquela cadeira. Olha aqui, ó, mas estava produzindo coisas extraordinariamente estapafúrdias o Flamengo, né? Foi o primeiro a voltar a treinar desautorizado pelas autoridades do Rio de Janeiro. Treinou... E antes disso conseguiu uma medida provisória só para si. Em relação a mando de campo, só para o Flamengo. Em paralelo a isso, mais essa situação. Quer dizer, era uma coisa atrás da outra, então parecia que não teria fim. E sabe qual é a última deles, né, Nestor? Eles querem comprar um clube na Europa, mas já me disseram que estão mal de dinheiro de novo. Portugal. Porque estão querendo que volte o público, porque estão precisando dos caraminguás também. Não é essa coisa toda... Não é só amor à torcida. Não é só... E aí disseram que eles estão comprando um clube em Portugal e querem jogar a Champions. Né? Quem sabe? Né? Queria perguntar para o Nestor, também, Nicolas Córdova falando, bom dia. Bom dia. No próximo dia 28, no Congresso Técnico dos times da Série A, Nestor, você acha que algum time vai embarcar nessa com o Flamengo ou se vai ficar a unanimidade dos 19 contra apenas o rubro-negro? Bom, é uma pergunta muito pertinente, né? Nós estamos assistindo um raro momento em que 19 clubes se alinham. Eu não recordo, vocês, principalmente o REC e o Dalpisol, que tem muito mais rodagem do que eu, muito mais experiência, tempo e observação, eu não recordo um momento de alinhamento desses 19 clubes em favor de algo, né? É um momento raro. Seria uma semente de uma união que seria ótima para o futebol brasileiro, mas eu sempre tenho um pezinho um pouquinho atrás com união de clubes, sabe? Ali tem primas donas, tem uns sujeitos assim que se acham maior do que são. É sempre muito complicada essa relação dos clubes aí. Mas a gente tem o dever de ser otimista, porque o pessimista sofre duas vezes, né? Então, vai que essas coisas engrenem, que os clubes percebam que precisam ter uma postura para enfrentar desmandos do Flamengo. Precisa ter também time e clube para enfrentar dentro de campo, mas precisa também ter uma estruturação para enfrentar os desmandos do Flamengo. Se deixar o Flamengo não quer um dedo, ele quer a mão inteira, né? É um clube complicado, um clube que não tem ética, não tem respeito por ninguém, aplica a lei de Gerson de forma plena, então é um clube que precisa ser enfrentado nesses desmandos. Ainda sobre a decisão do STJD, Nestor, é o Nicolas Wagner falando aqui. Sim, Nicolas. O que mudou de ontem para hoje, Nestor? Eu fiz esse questionamento mais cedo de forma até retórica, porque o Grêmio fez a solicitação que acabou não indo adiante, teve público ontem no Maracanã, e aí na madrugada se decide que no Campeonato Brasileiro vai seguir a questão da isonomia, que é o correto a ser feito. Mas isso aconteceu porque na Copa do Brasil era só o Grêmio e agora são 17 clubes, porque houve a ameaça de não ter rodada. O que fez com que o STJD mudasse, Nestor? Olha, as especulações de bastidores, né? Estou aqui colocando uma versão que me foi repassada, não posso atestar sua veracidade.
mas se não é completamente veraz, faz algum sentido. Acontece que o presidente do STJD, quando os clubes e a CBF fizeram uma petição para fazê-lo ver que esse tema de jogar o segundo jogo com o público, quando o primeiro era sem público, era um absurdo, ele se negou em despachar a petição dos clubes da CBF. E aí, quando o Grêmio entrou com o mandado de garantia para si, e ele sentiu que o Dr. Perdiz, que é auditor e vice-presidente, ia revogar a liminar dele, ele foi lá fazer e jurisdicionar e despachar aquela petição que ele tinha se negado em assinar para trancar o caminho do Grêmio. Uhum. E aí, o que eu soube é que dentro do STJD, estou vendendo essa versão pelo que eu vi, atestem, isso é possível de investigar mais e tal, que os seus pares disseram, olha, agora chega, nós estamos levando o futebol a uma desmoralização. E o presidente ficou isolado em relação aos seus pares do STJD. Isso é que eu sei. E aí ele distribuiu para o Dr. Bevilacqua, que prontamente despachou e revogou aquela decisão anterior. Isso é o que sei de Ele é flamenguista, o presidente? Não sei te dizer. Eu sei que em 2018 ele aprovou as contas do Cruzeiro. Bah. Só isso. Meu Deus do céu. Em 2018. Pô, foi o pior ano do Cruzeiro. Não, e as contas de hoje parece que não estavam tão santas. Né? Então, sei lá, eu também não quero me meter na vida do Cruzeiro, que já vive o seu calvário e clube grande, de grande história, que não merece isso, mas enfim, eles são mais para todos os clubes. Eu acho que eles são mais, eu convivi também há muitos anos indo e voltando, fazendo julgamentos, cobrindo julgamentos. Eles são meio que folclóricos, né, Nestor? Muitos deles, não todos, né? Julgar, seja julgar questões cíveis, trabalhistas e mesmo de direito esportivo, requer primeiro erudição, conhecer a matéria, mas requer uma grandeza pessoal, requer uma ética, requer uma visão de mundo que nem todos têm. Por exemplo, se não é o caso, porque não tenho nenhuma pretensão, já jurisdicionei, mas na área trabalhista. Mas quando tu és juiz, tu tem que, de certa forma, tu pode ser criativo, mas tu tem que te escravizar aos ditames da lei. Tu não pode pensar como teu clube, eu tô lá, eu sou do Grêmio. Se o Grêmio tem razão, leva. Se não tem razão, não vai levar. Então, e é uma coisa simples de fazer, não requer... ninguém é herói por fazer isso, né? Mas tem pessoas que não pensam assim, né? E acabam, no exercício da jurisdição, fazendo valer suas preferências, pressões, etc. E tal. O juiz requer independência, requer sabedoria e requer rodagem pelo mundo. É o juiz ideal. Se espera para julgar qualquer coisa em qualquer área. O que houve de cântico homofóbico? Já me mandaram 2 ou 3 aqui e até pergunta se o Grêmio não se incomodou com os cânticos homofóbicos. Não sei. Pois isso aí tá sob exame, né, do Departamento Jurídico do Grêmio. Eu não posso adiantar que análise foi feita. A única coisa que eu posso assegurar é que seja que medida for cabível para o Grêmio em relação agora a essa reversão, porque agora viu-se que o Flamengo não tinha razão para jogar por público, né? Se reverte. Então, vamos dizer assim, ele estava autorizado, para ele jogou. Não. Ele estava errado, ele tem que ser sancionado agora. Ele tem que ser multado pecuniariamente por ter jogado com o público, porque caiu a sua liminar. Mas seja o que for, REC e amigos, o Grêmio não fará nenhum movimento para obter fora do campo que não obteve dentro do campo. Então, para nós, isso é um assunto que não está sob exame, orientação do presidente Mouzan e todos nós ali, que não concordamos em ir buscar artifícios para ingressar numa competição pela via do tapetão por aquilo que não obtivemos pelo nosso suor dentro do campo. Não, eu estou falando aqui de cânticos homofóbicos. Sim, pois mas os cânticos homofóbicos, a homofobia se equipara ao racismo.
Se cânticos racistas levaram o Grêmio a ser excluído de uma competição, os homofóbicos têm que levar alguém a ser excluído de uma competição também. Eu entendi, agora entendi. Porque eles estão aqui batendo nessa tecla no YouTube aqui. Diz para o Nestor falar o que é o cântico e tal, mas... Não, isso está sob exame. Eu só estou dizendo o seguinte: se em algum momento o STJD excluiu o Grêmio de uma competição, o Grêmio, naquele caso do goleiro Aranha, o Grêmio apresentou os infratores, os identificou, era o que a lei previa, e mesmo assim o Grêmio, com o voto de um auditor, que depois foi desligado do STJD por manifestações racistas de rede social, fomos julgados por essa pessoa, nós fomos excluídos de uma competição. Depois disso, o STF considerou a homofobia equiparada ao racismo. Se o Grêmio foi excluído por cânticos racistas, deveria o Flamengo ser excluído da competição por cânticos homofóbicos? Pois é. Olha aqui, o pessoal está mandando mensagem de Cachoeiro do Itapemirim. Nas horas vagas foi onde nasceu Roberto Carlos. E eu fiz um jogo. E o grande cronista brasileiro, Rubem Braga, que de tão maravilhoso que era, recebeu um negócio lindo que vocês podem olhar na internet, que foi uma mensagem a Rubem Braga do Vinícius de Moraes, quando ele foi correspondente de guerra na Segunda Guerra Mundial, e as pessoas com saudade dele lhe deram notícias do Rio de Janeiro, uma forma poética de elogiar o Rio, e ao Rubem Braga, com a sua dignidade, seu focinho de lobo, seu ar de marinheiro. Olha aqui, mas agora eu vi a mensagem dele. Grande Cachoeiro de Itapemirim. O REC já cantou algumas vezes em homenagem ao Roberto Carlos. Claro que o Roberto Carlos nunca vai saber disso, né? Mas eu tive lá. Canta aí, REC, canta aí, REC. Eu tenho tanto pra te falar. Ou tu prefere aquela outra? Eu sou o negro. Ou os botões. Essa aí, essa aí tá perfeita. Ou então os botões da blusa que você usava. Não faz mais isso, Nestor, pelo amor de Deus. Debaixo dos seus cabelos, dos caracóis dos seus cabelos. Vai dessa. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Olha aqui, mas aí tá valendo aqui a mensagem lá de Cachoeiro de Itapemirim, homenageamos o rei. Eu fiz um jogo lá do Internacional contra o Muniz Freire e fui com um cidadão conhecer uma rádio lá que só tinha disco do Roberto Carlos. Né? E aí o cara disse assim: eu vou te levar exatamente no ponto do trem onde foi atropelado o acidente. Mas não precisa, se me disser que aqui na frente tá bom. Porque, sim, qual a diferença, né? Eu não quero ver o trilho do trem. Quero ver o Roberto Carlos cantando, aí sim. Mas ele manda aqui um recado interessante, ó. Eu acho que tem um pouco de deboche. Cachoeiro do Itapemirim. Parabéns pelo programa, sou flamenguista, gosto muito dos comentários de vocês. O Grêmio não cai para segundona. Um forte abraço, Manuel dos Santos. Eu não sei se ele quis fazer um trocadilho aqui, mas de qualquer forma, um grande abraço para o Manuel dos Santos. A torcida do Flamengo tem que estar exultante, porque o time é bom mesmo. É bom. Isso aí a gente querer negar o óbvio, e que o Flamengo realmente tem um time, porque o Flamengo, segundo o nosso ex-técnico Renato, pode ser treinado por qualquer pessoa, porque quando ele tomou 5-0 pelo Grêmio, disse assim: me dê um time como esse, eu ganho tudo. Realmente, qualquer técnico treina o Flamengo. O difícil é treinar e indicar bons jogadores para times médios, para times que estão nesse patamar, qualquer um treina. 100% fechamos, Nestor. Olha, eu tenho dito tantos anos isso, mas vamos lá, pulamos essa parte. Vamos pular, porque isso aí vai criar. Isso dá uma ciumeira, uma raiva, um troço. O Cristiano Lopes Moraes aqui, o REC cantando é pior que o Grêmio jogando. O Grêmio está jogando melhor. O Grêmio tem como melhorar, eu não. Então o Grêmio tem chance também. Me deu um ânimo nessa semana de aniversário do meu querido tricolor aí, dos nossos gremistas que nos ouvem. Mas tem uma semelhança, né? Como hoje o Grêmio não é vaiado porque não tem público, aqui também não tem um público, o REC não é vaiado. Então é uma mas eu tenho certeza que no intervalo vocês praticam um bullying intenso no REC. Eu tenho absoluta certeza, porque o intervalo, que é o mais interessante, não é transmitido. Pior, a gente faz no ar também, né, Nestor? Mas eu queria perguntar, Nestor, essa questão do STJD ter barrado o público no final de semana, né? Até o dia 28, pelo menos, no próximo Congresso Técnico. Teve uma celeuma toda sobre o público agora na Copa do Brasil, na quarta-feira, e algumas horas depois do jogo foi definido que no Brasileiro não teria público. Então isso não poderia ser definido antes? Por que esperaram o jogo acontecer para algumas horas depois só darem essa afirmação de que no fim de semana não vai ter público?
E aí tem que ver com o meninão lá do STJD, né? Porque que ele criou toda essa celeuma e criou todo esse problema, né? Eu não saberia te dizer que razões o levaram, porque isso tudo aconteceu em função das determinações do presidente do STJD. Não é do STJD, é do presidente do STJD solitariamente. Então, ele que criou toda essa situação vexatória para o futebol brasileiro, de quebra de regulamento da própria Confederação Brasileira de Futebol. Gostemos ou não da CBF, essa norma foi inserida pela CBF com a anuência dos clubes, e ele que criou toda essa barafunda e essa situação vexaminosa, e devo registrar prontamente repudiada pelos clubes, pela CBF, mais timidamente, assim, mas a imprensa esportiva que eu acompanhei pelo Brasil afora também absolutamente contra. Bom, Nestor, você tem dito várias vezes que o primeiro passo para não cair é admitir que se está mal e que se pode cair. Você acha que o Grêmio já está num outro estágio de poder pensar em coisas até mais alvissareiras? Ou ainda há que se ter esse tipo de pensamento para não fraquejar mais uma vez e não perder duas na sequência, por exemplo, porque o Grêmio tem 2 jogos fora agora contra 2 times que estão entre os 4 melhores da Copa do Brasil. O Atlético Paranaense, que não ganhava há tempos, ganhou agora do Santos, e o próprio Flamengo, né, que vem com Arrascaeta, com Diego no domingo, e é sempre um adversário temido, né? Eu acho a situação do Grêmio uma situação bastante delicada. Os prenúncios são de um time que vai lutar até o final aí em busca de prosseguir na primeira divisão, mas o Grêmio já dá sinais de melhora. E penso que com o time completo, entrando os jogadores, porque o Grêmio entrou ontem com uma formação que não será de domingo. O Grêmio já pode tentar essa primeira proeza contra o próprio Flamengo no Maracanã. E o Grêmio tem que seguir tentando, lutando, e há um componente novo toda essa questão. O Cuiabá ganhou do Palmeiras em São Paulo por 2-0. A Chapecoense, por exemplo, gosto de olhar o futebol, está jogando bem. O Palmeiras vai roncar uma cuíca para ganhar da Chapecoense. Não sei se ganha da Chapecoense. Ou seja, os times que estão disputando com o Grêmio, essa faixa ruim aí entre 16º e 20º, estão ganhando de times grandes. Não é só ganhar dos times menos cotados. Os menos cotados estão ganhando de times bons. Isso está complicando também as contas. Nós vamos ter que ganhar de times bons e, principalmente, ganhar fora de casa. Isso é fundamental para as pretensões do Grêmio de se afastar da zona do rebaixamento. Mas eu acho que já melhorou bastante. O Grêmio com a saída de um treinador que estava aqui por bastante tempo, depois veio um novo técnico que acabou sendo dispensado, e agora o Grêmio tem um técnico experiente que eu fecho com ele, de nós irmos com ele até o final. Acho que se o Luiz Felipe Scolari não conseguir tirar o Grêmio dessa, não imagino outro que faria muito melhor do que ele. E acho que o Grêmio tem um plantel capaz de enfrentar esse desafio. Mas eu não tenho nenhuma pretensão de pensar em Sul-Americana e essas coisas. Eu acho que a luta do Grêmio é para se tranquilizar e sair dessa zona incômoda em que está. E acho que não é fácil, é uma batalha bem complicada, mas acho que a altura do Grêmio precisa, e ele tem que fazer isso por si mesmo, pela sua história, pelo trabalho que foi desenvolvido aí pelo plantel que tem. O Grêmio é capaz com o Campaz. Com o Campaz. Sabe que eu estava pensando assim, será que o Rodolfo Toschi Marques vai prejudicar o Grêmio? Não, Nestor. Ele prejudicou os 2 times o tempo todo. Meu Deus do céu. Ele é um mau árbitro, ele é um mau árbitro que deixa todo mundo nervoso. Ele não é capaz de fazer a contenção. Borrado. E o homem tem escudo FIFA, tia. Algo tá errado. Quem dá aulas de arbitragem do ponto de vista de controlar jogos emocionais é o Néstor Pitana. Tranquilo. Aula de como arbitrar um jogo. Porque ele, sem fazer charlas imensas e resenhas,
ele se impõe, diz, ó, sai para lá, aqui, cartão para aqui, vai para lá, calma, e pacifica o jogo. O jogo mais explosivo, dinamite pura, ele consegue controlar. Ele é uma aula de arbitragem. Erra também, mas do ponto de vista disciplinar, ele é excepcional. Para mim, é um padrão de juiz que eu acho que outros árbitros deveriam eu gosto do Vilmar Roldan também. Acho que é um bom árbitro também. É colombiano ele, né? Eu gosto dele. Acho não do mesmo nível. Tem razão, o Nestor, para mim é o melhor de todos, o Néstor Pitana, mas o Vilmar Roldan, eu gosto dele. Achei ele discreto. Bueno, pessoal, vamos ao leite B das crianças. Um grande abraço. Tchau. Olha aqui, ó, Nestor, sempre é um prazer, né? Papo bom, agradável. Muito bom. O torcedor gosta do Nestor. Como é que é? E eu